Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô meio perdida como é que eu começo isso, né? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo oficial do meu canal, o primeiro vlog do meu canal. Há algum tempo eu tenho o desejo de estar compartilhando, principalmente a minha rotina como confeiteira. Agora eu criei coragem. Na verdade, algumas vezes eu já gravei, mas acaba passando e eu acabo não editando os vídeos e tudo mais e acabo não postando aqui pra vocês. Mas chegou a hora, agora vai. Vou compartilhar aqui nesse canal algumas coisas da minha rotina. Como dona de casa, como confeiteira, hoje a confeitaria é a minha renda principal, né? Eu trabalho principalmente com dini gourmet, vendo algumas outras coisas, mas o meu carro-chefe é dini gourmet. E tem dado muito certo, eu vou compartilhar aqui com vocês essas minhas experiências. Hoje é domingo. Acredito que deve ser por volta de meio-dia. Acordei às 6 horas, tomei banho, tomei café, fui estudar porque hoje eu lecionei uma disciplina no discipulado da minha igreja, que é um curso para novos membros, né? E aí lecionei essa disciplina, vim pra casa, almocei lá na minha sogra, dar aquela organizada na casa assim em geral, né? E depois voltar produzindo de mim, certo? Ontem eu fiz a primeira parte da minha produção, que é fazer todas as bases de recheios. E hoje eu vou rechear os dindins e encher. Vou ver até quantos eu vou conseguir encher hoje, eu falo aqui pra vocês, porque hoje tem culto às 6 horas, às 18 horas, então eu vou dar uma pausa, eu vou pro culto, depois eu volto e continuo trabalhando. Desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal, fica aqui acompanhando, vai ser muito bom ter tua presença por aqui, já tá quase 3 minutos eu só falando, vamos cuidar! Gente, então, a casa já deu aquela arrumadinha básica. Eu acho que não foi nem 15 minutos. Mas vocês viram aí o banheiro da suíte, que é o que a gente usa mais. Eu dou mais uma caprichadinha, porém também não é faxina, é só lavo o bojo, dá aquela lavada ali no chão. E passa um pano, passa um cheirinho e fica 10. 5 minutinhos. E aqui nesse outro banho da suíte, eu coloco, a gente usa às vezes, mas é bem pouco. Então, da suíte não, de fora, né, o social. Então aí eu coloco água sanitária no vaso, dou aquela escovada e pego um papelzinho toalha e passo ali com um pinguinho de cheiro pra ficar ali bem cheirosinho. Eu nem ia passar pano, mas aí como eu entrei com o pé sujo, porque meu muro não é calçado, então quando eu vou pra ele, vou pra dentro dos banheiros, aí sujou um pouquinho, eu acabei passando um pano. Mas eu nem ia passar pano hoje. Aí eu passei pano no quarto também, porque eu já aproveitei que tava ali, pra dar uma passadinha de pano no quarto. E o resto da casa só espanei os móveis e varri. Não vou passar pano hoje, porque não vai dar tempo. Aqui na cozinha eu vou fazer algo mais profundo, assim, porque como eu produzi ontem, eu tenho louça pra lavar, não tantas, mas tenho algumas louças pra lavar, bastante alumínio. O fogão tá todo respingado da base do dindim, porque eu faço algumas bases no fogão, sabe, cozido. Então, o fogão tá todo respingado, a parede também, então tudo isso eu vou ter que lavar. É bom que eu dou uma lavada aqui no chão antes de iniciar a segunda parte da produção, que ela mela bem menos, sabe? Então eu dou logo essa faxinada aqui na cozinha, porque já me facilita, certo?
terminei, gente, de dar uma faxinadazinha aqui na cozinha. O melãozinho agora, são 2 horas agora. Eu pensei que era meio-dia, mas não era, era 12h30. Olhar aqui no horário do vídeo. Vou comer o melão e já vou começar aqui a virar os saquinhos pra rechear. Eu acho que eu vou fazer em cima dessa mesa. Passar um álcool Parte e de produção rechear eu aqui. resolvi gravar para explicar para vocês o passo a passo. Primeiramente, a gente vai ter que virar todos os saquinhos. A grande maioria dos meus dindins recebem recheio além das suas bases. Por esse motivo, eu viro os saquinhos porque fica bem melhor para rechear. Não fica melequento e aí deixa a minha produção bem mais limpa. Demora um pouquinho, gente. Dá bastante trabalho. Eu passei, acredito que mais ou menos 1 hora só nessa etapa, porque eu fiz bastante dindim e facilita mais eu tá virando todos, ao invés de estar fazendo sabor por sabor. Então, eu faço todo esse passo a passo, assim, já de todos os sabores, porque facilita pra mim. Aí, eu já tô recheando, e esses são os de Nutella, certo? Os que vai Nutella, que no caso é Chocotella e Ninho com Nutella. Esses 2 sabores leva aquela casquinha de Nutella. E eu padronizo tudo. É bem importante, principalmente para precificação, essa questão da padronização. Além do cliente receber sempre o dindim do mesmo jeito, né, da mesma maneira, também vai nos ajudar na hora de precificar, porque a gente vai saber exatamente a quantidade de cada coisa. Então, eu fiz depois o de ameixa, e aí eu tô colocando a calda do dindim de pudim. Agora, eu tô no de abacaxi. Esse aqui vende muito, gente, que é o Delícia Abacaxi. Como vocês podem perceber, eu tenho sabores para todos os gostos, né? Tem pessoas que preferem os mais doces, outros aqueles mais equilibrados. Porém, eu deixo várias opções para todo mundo. Esses aí são os de chocolates, né? Que vão os chocolates nobres dentro. Depois eu vou ter que derreter esse chocolate, certo? Mas eu coloco no saquinho e depois eu coloco em uma água morna. Rapidinho eles derretem. Na verdade, o branco não. Eu fiz esse teste e não deu certo. O branco, ele não derrete, gente. De forma alguma. Mas o preto dá super certo. Então, eu quebro em 5 pedaços e coloco. Eu tô fazendo com a barrinha pequena mesmo, porque eu acho mais prático e tá praticamente o mesmo valor. Então, vou nela mesmo. E aí, eu tô fazendo agora o de Oreo, certo? Que vai ser ninho com Oreo, base de ninho com recheio de Oreo. Eu coloco 2 biscoitos dentro. Biscoito bolacha, não sei. Você escolhe aí a maneira que você gosta de falar, mas aqui a gente chama biscoito Oreo mesmo. Depois que eu coloco, eu dou meio que uma quebradinha, mas não tanto. Deixando só uns pedacinhos. Acabei, ó, deixa todos os saquinhos. Agora são 4h50. Mas antes de ir pra igreja, eu vou encher os de pudim e os de doce de leite. Porque eles são os mais chatinhos de encher, sabe? Então eu vou neles e depois do culto eu volto e faço os demais. Gente, então, acabei os sabores que eu disse que ia fazer, né? Ainda fiz 42 dindins. Não, 32 dindins, no caso. E agora eu vou tomar um banho rapidão, que eu vou pra igreja. Vou só tomar banho, vou nem me arrumar assim direito, porque realmente não vai dar tempo. Mas eu não vou perder culto, certo? Então vamos lá, hoje é culto da ceia.
Aí, gente, ainda fiz uma makezinha bem rápida, soltei o cabelo, coloquei um saltinho e um vestido. Pronto, tchau, tchau, tchau. Então, conclusão. Já tô em casa, fui pro culto. No finalzinho do culto, a menina disse: Raquel, tu esqueceu da escala do departamento infantil? E eu não tinha esquecido. Eu tinha olhado, só que eu olhei errado. Então, eu tava escalada hoje, já era lá no finalzinho do culto, gente. As meninas se viraram lá com um monte de criança. Por minha culpa. Pra eu me perdoar disso, vai ser 50 dias por aí, pode colocar. Aí eu cheguei no final, aí fiquei entretendo as crianças, era culto de Santa Ceia, então demorava mais a acabar. Então eu ainda ministrei a ceia pra eles, aí fui brincar com eles e tudo mais depois, né? E fiquei pra arrumar. Então eu ia chegar em casa 8 horas, aí eu 11h30. Eu liguei pra Lucas, meu esposo, e disse: Lucas, tu vai chegar, tá esperto? Tô. Aí pronto, a gente vai jantar. Agora, eu acho que eu vou terminar isso aqui amanhã. Vou madrugar. E amanhã eu termino. Eu vou ver se eu faço ainda alguns sabores aqui. Vou fazer o que eu aguentar. Primeiro eu vou jantar, depois eu volto. Raquel da edição voltando para falar com vocês novamente, né? Nessa noite eu acabei fazendo apenas mais 2 sabores. Então só deixei realmente pronto 4 sabores nesse dia, né? Que foi doce de leite com ameixa, ninho com Nutella, ninho com Oreo e pudim. Deixei esses prontos, certo? Então aí eu tô fazendo de ninho com Nutella. Eu primeiro encho todos, depois eu vou higienizar. Eu não gravei essa parte, mas eu lavo cada um, gente. Eu lavo um por um com água corrente. E depois eu embalo num saquinho higiênico, como eu estou fazendo aí no vídeo. E coloco a etiqueta, né, com o nome de cada um para facilitar na hora das entregas do delivery. Fica bem mais fácil pra gente identificar qual sabor é. Às vezes até com a etiqueta eu me confundo, meu Deus do céu. Mas fica muito bom com a etiquetinha. Eu mando uma menina que tem aqui na cidade fazer e super compensa. Aí, estou fazendo de ninho com Oreo também, mesmo processo. Vê como facilita já deixar as sacolinhas todas recheadas. As crianças gostam muito de ninho com Oreo e alguns adultos também, que tem um paladar mais infantil. Pessoal, isso aí já é no dia seguinte, vocês acreditam? Acordei, só fiz tomar um banho, escovar os dentes e fui pra produção. Tô fazendo aí o sabor de delícia de abacaxi. Gente, dá bastante trabalho, né? Considerando até que nem começou, aí já tava tudo pronto, foi somente pra encher, rechear e encher. Avalie se eu for colocar desde o início, de fazer recheio, de fazer as bases. Então, assim, demora bastante. E além de ser bases hiper cremosas, né? Que aí o congelamento também demora um pouco. Eu uso o congelador aqui de casa mesmo, o que dificulta mais o processo de congelamento. Mas se Deus quiser, futuramente eu vou estar comprando sim o meu freezer. Então, terminei o de delícia de abacaxi e fui rechear os de pavê. Pavê vai um biscoito maisena recheado com brigadeiro dentro. Gente, delicioso. Eu vendo bastante esse sabor por aqui também. Nesse dia eu até aumentei a quantidade. Acabei fazendo até mais do que deveria. Mas as pessoas gostam muito. É um sabor que sai bastante. Essa produção também acabou atrasando um pouquinho, porque eu precisei parar algumas vezes, né? Tanto aquele momento que eu fui na igreja, como muitas coisas que eu precisei fazer. Olha só, nesse momento do vídeo eu tava ali lavando, certo? Aí eu depois coloquei no saquinho higiênico e coloquei a etiqueta para congelar. Sim, como eu ia falando, eu acabei parando, né? Pausando a produção algumas vezes, por isso também que demorou mais um pouco. Geralmente eu faço em pé, pessoal, mas esse dia eu fiz todo sentada. Eu gosto mais de já ir fazendo, já ir lavando, porque já evita um trabalho, né? Mas aí, nesse dia, eu tava bem cansada, a coluna doendo bastante. Eu sou bastante alta, como vocês podem ver. Acho que até no vídeo que eu tô fazendo faxina, dá pra ver que eu fico bastante corcunda.
Eu sou muito alta, assim, eu tenho 1,75 m. Pra ser mulher, né, é considerada alta. Talvez um homem não é considerado tão alto quando tem 1,75 m, mas a mulher, sim, é considerada bem alta. E eu tava bem cocunda, eu fico... Tudo parece um pouco baixo demais pra mim. Então, dá muito dor nas costas, pessoal. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer sentada mesmo. Eu acho que esse sabor que eu tô fazendo aí agora é o sabor de paçoca. Gente, vocês vão perdoando minha dicção também, tá? Ela já não é das melhores. E aí, coloquei recentemente aparelho, eu não tô falando nada que preste. Então, gente, dei uma pausa pra ir ao dentista. E aí, voltei agora. Vão faltar ainda, deixa eu ver, 4 sabores pra terminar a produção. Tô falando assim, meio... que foi fazer a primeira manutenção desse abençoado desse aparelho. Ai, tô falando meio enganchada. Mas é isso, falta chocotela. Aí eu fiz muitos saquinhos de pavê. Eu vou fazer um pavê de chocolate, porque é o que eu tenho ali. E beijinho e maracujá, é o que falta. Ai, gente, confesso pra vocês que aí eu já não tava mais aguentando terminar. Mas precisava terminar todos os sabores. O ideal, gente, é não colocar no congelador pra não ficar abrindo sempre. Só que eu já coloco logo. Porque como o meu congelador não é tão grande, então eu preciso já ir colocando, que alguns já vão ter esse tempo de congelamento, sabe? Então eu coloco mesmo e vou abrindo. E eu tô enchendo o sabor beijinho. Nossa, isso é uma delícia, vende bastante, pessoal. O único sabor da gente que tem coco, né? Então é muito bom, vende bastante. E aí eu já não tava aguentando mais, já queria... Não sei nem o que eu queria, gente. Eu tava muito cansada mesmo. Mas é isso, finalizei de beijinho, ficaram lindos. Coloquei pra congelar e fui dar uma lavadinha na louça. Porque o próximo sabor era o de maracujá e eu ia precisar bater no liquidificador. Então eu preferi dar logo aquela arrumada, lavar a louça e tudo mais, ver o que eu poderia organizar, para depois ir bater a base de maracujá, que é uma das poucas receitas que eu faço no liquidificador. Ela é bem gostosa, bem cremosa, deliciosa, não fica espuma, fica literalmente um mousse de maracujá assim, bem gostoso, bem cremoso, e o pessoal gosta bastante também desse sabor. E aí eu fui encher, eu fiz ele sem casquinha de chocolate, às vezes eu coloco também ele na casquinha de chocolate, só que dessa vez eu deixei ele assim, bem simplão, mas muito saboroso. E eu tava aí muito feliz, porque já eram os últimos, só ia encher, embalar no saquinho higiênico, né, higienizar, embalar no saquinho higiênico e... Tava pronta, eu já não aguentava mais, gente, tava bastante cansada. Inclusive, eu acabei esquecendo de gravar um final aqui pra vocês. Mas é isso. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal, eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu vou ficar sempre trazendo aqui. Peço desculpa, eu ainda estou aprendendo como é que faz essas coisas aqui. Mas é isso, produção concluída.